Boa tarde a todos. Mais uma vez com prazer que tenho a oportunidade de abrir essa nova live, né, da sequência de lives em homenagem ao mês da enfermagem. Hoje o tema é infecção hospitalar, um tema que ganhou grande projeção aí no contexto da pandemia, né? Não só pela própria disseminação intra-hospitalar do coronavírus, mas como a característica de fragilidade, né, que esse paciente tem, gravidade e fragilidade, predispondo, então, às infecções hospitalares de uma forma mais comum do que o que a gente via antes. Então, um tema bastante pertinente, né, ver como as nossas unidades foram eficientes em lidar com essa nova situação, abordando aí desde a lavagem de mãos, né, que Samuel Weiss ensinou para a gente tem quase 200 anos, mas que a gente ainda tem dificuldade de fazer da forma correta, nos momentos corretos, né? Até a questão do controle de infecção como um todo e da característica especial que é, por exemplo, um hospital que trata crianças com condição imunológica deficiente por serem vítimas de neoplasias, né, de tumores, de cânceres, né? Então, é muito pertinente essa live e acho que vocês vão gostar muito das apresentações. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e passo a palavra para Luciane Madruga, que é a nossa diretora assistencial do Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, e que vai ser aí a mestre de cerimônias hoje. Muito obrigado, Luciane. Está contigo. Boa sorte aos apresentadores. Boa tarde a todos. Agradecemos a participação e nos colocamos nesse momento à disposição de todo o trabalho, de tudo aquilo que foi feito e desempenhado ao longo dessa semana, onde estaremos falando sobre a oportunidade de aprender um pouco mais sobre higiene de mãos. Temos aqui a importância de discutir processo da higienização de mãos, né, desde o nosso histórico, onde aprendemos, né, com Florence, onde ela iniciou, e observamos que lá em 1840, Santo Kaiser foi e nos viu trabalhando, podemos dizer assim, devido à situação da prática da obstetrícia e os números de pacientes que eram infectados por todos aqueles que eram assistidos pela rede acadêmica de medicina, e em seguida passou-se a ver que nós lavávamos as mãos e disseminou. Então, com grande prazer, iniciamos a Andriele Caroline Souza Ribeiro para falar sobre higiene de mãos, a prática nos tempos atuais. Você agora, Andriele. Olá, Luciane, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar essa iniciativa da ProSaúde em organizar essas lives durante a semana de enfermagem e nós podemos ter essa oportunidade de compartilhar as nossas experiências, né? Compartilhar as estratégias que nós utilizamos durante o período da pandemia. Vou iniciar me apresentando. Então, sou Adriele Monteiro, enfermeira e coordeno o serviço de controle de infecção do Hospital Oncológico Infantil em Belém do Pará. Nós somos um hospital de referência no tratamento e no diagnóstico de câncer infanto-juvenil. Somos um hospital 100% SUS, certificado ONA3. Irei abordar o tema higiene das mãos, a prática milenar nos tempos atuais. Compartilharei aqui as nossas experiências, que estratégias nós utilizamos para garantir uma boa adesão do protocolo de higienização das mãos. E dentro desse cenário de pandemia, em que foi tudo muito turbulento para todas as instituições de saúde, e de que forma nós conseguimos criar estratégias para manter o nosso tratamento desses pacientes, né, que eles conseguissem continuar o tratamento da melhor forma possível.
Falar sobre esse tema também é destacar, né, nós todos, enquanto controladores de infecção, e que a gente sempre reforça e incentiva a aplicação da higienização das mãos, né? Então, isso é bem importante. O que nós vivenciávamos nesse contexto do ano passado, do início da pandemia, aqui no estado do Pará, né, e no Hospital Oncológico Infantil? Nós estávamos passando por uma epidemia de sarampo, né, no nosso estado, então nós já estávamos criando estratégias dentro do Hospital Oncológico Infantil, ações educativas, reestruturações de alguns fluxos para garantir que a gente conseguisse passar por essa epidemia sem muitos prejuízos, né, no tratamento dos nossos pacientes. Nós recebemos o primeiro caso de sarampo em fevereiro. Então, nesse período, nós já estávamos fazendo educação em saúde com as equipes, indo em loco, reforçando a importância da vacinação, e nós já sabíamos que poderíamos receber Covid a qualquer momento. Então, nós tivemos uma força-tarefa em conjunto com o Núcleo de Educação Permanente do Hospital, SESMIT, para a gente já reforçar e nos reestruturar fisicamente, alinhar processos para nos prepararmos para a Covid, né? E reforçamos bastante aí a importância de uma das principais medidas, que é a higienização das mãos em conjunto com as demais, uso de máscara e os distanciamentos, enfim. Em março, nós tivemos o primeiro caso oficial de Covid-19 no estado do Pará, e no mês seguinte nós tivemos o primeiro caso, né, atendemos o primeiro caso aqui no Oncológico Infantil. Então, esse era o que nós estávamos passando naquele início, e atualmente nós estamos passando pela segunda onda no estado, né, em que nós recebemos também vacinação, estamos nesse processo de retorno, né, nós retornamos às ações educativas para poder a gente conseguir passar de uma forma mais suave do que a gente passou ano passado. Só que nesse meio do caminho nós encontramos algumas dificuldades, né? Então isso foi realidade de vários hospitais, o aumento da rotatividade de colaboradores, esses, por consequência, novos colaboradores que precisavam ter um apoio muito grande para compreender a importância do nosso protocolo de higienização das mãos e os demais protocolos de segurança, as rotinas institucionais, né? Passávamos por um esgotamento físico e mental, porque tínhamos muitas perdas de familiares, perdas de conhecidos, afastamento de pessoas por doenças, né? Dentro do nosso SCH, nós também passamos por uma redução de quadro, porque nós tínhamos pessoas que faziam parte do grupo de risco. Então, nós tivemos que afastar essas pessoas e, então, nessa turbulência de mudança de uma doença emergente, que era importantíssimo nós termos o SCH bem estruturado, a gente teve que alinhar muitos processos para garantir o recebimento dessa doença. Então, tivemos que criar um processo voltado para a Covid. Nós já tínhamos fluxos de protocolos voltados à varicela, ao sarampo, que nós estávamos bem atual nesse cuidado, e a gente já estava tendo que criar esse processo também para a Covid, além da adequação estrutural e de processos, né? Então, a forma como nós iríamos acompanhar a adesão adequada de higienização das mãos é através do monitoramento da taxa de adesão, né? Nós utilizamos a observação direta, observamos o profissional executando os cuidados do paciente e avaliamos se eles aplicam os 5 momentos, que é o padrão ouro, dentro das recomendações da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Então, nós observamos o profissional, se ele realiza os 5 momentos, antes de tocar no paciente, antes de realizar um procedimento asséptico ou limpo, após o risco à exposição a fluidos corporais, após tocar no paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente. Nós fazemos esse monitoramento por categoria profissional, nós observamos equipe médica, de enfermagem, né, enfermeiros e técnicos de enfermagem, fisioterapia e outras categorias também, e monitoramos por unidade assistencial. Então, nós temos a adesão ao monitoramento da taxa do centro cirúrgico, da UTI, das unidades de internação, né? Medimos as oportunidades realizadas das oportunidades que eles deveriam executar. Então, dessa forma, nós utilizamos o monitoramento, que é uma rotina normal de todo o serviço de controle de infecção, como uma ferramenta para nos fortalecer, né? Fortalecer a adesão de higiene de mãos. De que forma?
nós começamos a fazer um monitoramento diário. Então, os observadores vão para a área e eles, assim que eles conseguem alimentar esse indicador, nós já temos observações, as próximas observações já são direcionadas. De que forma? Se eu conseguir observar essa semana uma categoria técnico de enfermagem, por exemplo, eu vou focar em uma outra categoria e vou focar na amostragem também, né? Então, a gente conseguiu fazer dessa forma, fazer esse acompanhamento diário e essas observações de categoria e amostragem de modo direcionado. Fortalecemos uma outra prática que nós já executávamos, que era o feedback imediato. Isso foi um ponto bem positivo, porque hoje as nossas equipes nos cobram esse feedback. Como eu me saí, né, eu preciso melhorar em algum ponto. Então, a gente fortaleceu essa relação, esse CH e equipe assistencial. Nós conseguimos estar bem próximos das equipes. Hoje a gente tem uma equipe que ela tem uma relação bem positiva junto com as equipes das unidades. Eles compreendem a importância do nosso trabalho, né? E dão sugestões e querem participar das nossas ações. Isso foi um ponto muito bom. Uma outra estratégia, essa é bem recente, que nós começamos a fazer agora no ano de 2021, que foi por uma situação durante uma observação de higiene das mãos, em que nós identificamos algumas oportunidades de melhoria durante aquele cenário visualizado, quando só o feedback imediato, naquele momento, não foi tão positivo, porque eram várias situações. O que nós fizemos? Descrevemos esse cenário como se fosse um estudo de caso. Então, para aquela categoria profissional que estava sendo observada, foi bem positivo. Então, foi um feedback imediato, mas em forma de uma descrição de todo aquele cenário. E isso ajudou a eles visualizarem a problemática a ser trabalhada. Então, a gente já conseguiu, dessa forma, atingir algumas categorias profissionais que, com o feedback, muitas vezes eles não conseguem compreender o que precisa ser corrigido. Criamos também ações educativas como forma contínua, né? Então, nós começamos os treinamentos sobre as doenças virais e a importância da higienização das mãos ainda no início do ano, com a situação do sarampo, e mantivemos essas orientações junto com um grupo, né, Liga de Antivírus, que foi criada no hospital, em que tinham pessoas do SESMIT, do Núcleo de Educação Permanente, do NQSP, gestores que tinham essa habilidade em ser facilitadores e repassar as informações. Então, nós criamos um grupo bem grande, bem unido, em prol de um mesmo objetivo, né? A prevenção da Covid-19 e a aplicação da higienização das mãos e das demais medidas para garantir esse cuidado. Outra estratégia utilizada foram as reuniões periódicas. Nós conseguimos utilizar a comunicação efetiva, né, fortalecer esse protocolo de segurança do paciente em prol do protocolo de higienização das mãos. Então, nós fazemos reuniões periódicas. A alta gestão junto conosco, diretorias, os coordenadores assistenciais, o corpo clínico, fisioterapia, a equipe da ponta, então todos estão monitorando o indicador junto conosco. Não é o SH que acompanha, não é o SH que monitora a higiene de mãos. É toda a equipe do hospital envolvida, né? Fizemos também reuniões internas para alinhamento dos fluxos dentro do próprio serviço de controle de infecção. Como eu falei, nós tivemos situações em que pessoas do grupo de risco tiveram que ser afastadas, entraram novas pessoas, e nós tínhamos que estar alinhados da metodologia de observação e dos demais processos. Então, nós reforçamos as reuniões internas para avaliar o que nós podemos melhorar com a experiência do mês passado, com as vivências que nós estávamos passando, e discussões, esclarecimento de dúvidas. Isso fortaleceu muito hoje a nossa equipe. Nós tivemos um apoio muito grande do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente também, principalmente a médica da qualidade, em que ela fazia as intervenções junto com o corpo clínico, com algumas abordagens, ela nos apoiava, e isso fortaleceu a nossa comunicação com essas categorias profissionais.
Outra estratégia criada foi um time de higienização das mãos. Nós já discutíamos a criação desse time ainda em 2019, mas conseguimos pôr em prática em 2020 e nós chamamos esse time de guardiões dos maninhos, né? Guardiões, pessoas, profissionais que são lá da ponta, são enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, que lidam diariamente com essas crianças que estão aqui para ser protetores deles, fazerem os cuidados deles, né? E maninhos, porque aqui no estado do Pará nós chamamos, né, de mana, de mano para os nossos amigos, para os nossos familiares, e por serem crianças e adolescentes nós chamamos de maninhos. Então nós criamos esse time, Guardiões dos Maninhos, fizemos uma seleção de colaboradores que tivessem perfil, pessoas comprometidas, responsáveis, que tinham interesse em aprender, em compartilhar o protocolo de higienização das mãos com todos do hospital. Fizemos uma cerimônia de posse com eles e capacitações, né? Nessa cerimônia de posse, como nós usamos muito lúdico, por ser um hospital infantil, né, e de adolescente, nós utilizamos muito essa imagem do super-herói. Então essa cerimônia de posse foi feita dessa forma, eles vestidos, os guardiões vestidos de super-herói. Teve juramento, né? Então eles fizeram um juramento se comprometendo em ser guardiões, em ser responsáveis em compartilhar essas experiências, em respeitar a aplicação dos 5 momentos. E isso foi bem, eles se sentiram pertencentes, né? Não ficou algo fechado no serviço de controle de infecção, são eles que fazem a prevenção. Tem a identificação dos guardiões, então eles são identificados por um crachá, né? Então todas as pessoas que os conhecem através dessa identificação, e nós fizemos a apresentação desses guardiões em todas as unidades assistenciais, para todo o hospital conhecer que são essas as pessoas lá da assistência, que são referências, que são pessoas que estão ali para contribuir ao protocolo e adesão desse indicador. Uma outra estratégia utilizada ainda dentro do projeto Guardiões dos Maninhos foi a divulgação parcial da adesão de higienização das mãos, e junto com outro projeto que nós temos, que é o infectômetro. Então ficam esses 2 cartazes na área, né, nas áreas assistenciais, e semanalmente nós lançamos uma parcial de como está a adesão daquele setor. Então, quanto está a adesão do enfermeiro, do fisioterapeuta, do médico, do técnico. Eles visualizando semanalmente, eles percebem qual é a categoria que precisa ser trabalhada, eles se cobram, eles não querem ficar com uma adesão abaixo, né, porque o outro setor pode estar melhor que eles, então tem uma rixazinha, né, eles ficam competindo entre si. Isso é muito gostoso, porque eles querem que faça, eles cobram, olha doutor, olha enfermeira, olha técnico, olha fisioterapeuta, vamos fazer a adesão, a aplicação da higiene das mãos, né? E temos também o infectômetro, que a gente lança aí os quantitativos de infecções que aquele setor tem naquela semana, e nós já conseguimos fazer um comparativo. Olha, uma boa adesão de higiene de mãos, redução de infecção. Então a gente fortaleceu essa comunicação entre a equipe da ponta também. Nós já fizemos a campanha de higiene de mãos esse ano, utilizamos aí o personagem do Star Wars, o Darth Vader, né, em que ele, com o seu sabre de luz, na verdade, era uma luz negra, nós aplicamos um simulador de matéria orgânica nas mãos dos colaboradores, dos pacientes, né, acompanhantes, e nós fazíamos, ensinávamos como fazer a técnica adequada, e depois o Darth Vader ia nas mãos das pessoas e eu identificar se fizeram a técnica adequada. Então, usamos o lúdico para conscientizar e falar de uma prática tão importante que é a higienização das mãos. E envolvemos, claro, né, se envolvemos toda a categoria profissional, nós tínhamos que envolver também os acompanhantes e pacientes. Então, nós entregamos desenhos para essas crianças no dia da campanha. Desenhos em alusão à higienização, né, à lavagem das mãos, e eles deixavam recadinhos para nós, enquanto colaboradores, né, o quanto é importante e quanto eles compreendem também o valor dessa prática. Como resultado, nós tivemos uma melhora muito boa do nosso indicador de higienização das mãos. Claro que naquele início de pandemia nós tivemos uma queda do indicador por todas as situações que aconteceram, mas aplicando essas estratégias nós conseguimos nos recuperar, e hoje a gente está com uma adesão em março 98% de adesão e em abril 97%.
Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Compartilhar um pouquinho do que a gente vivenciou aqui. Queria agradecer em nome dos nossos colegas enfermeiros, controladores de infecção, né? Em que a gente tem essa luta constante de falar da importância, de conscientizar as pessoas desse ato simples, mas que salva vidas, né? E deixa aqui uma mensagem para todos nós. Ser enfermeiro é um desafio árduo, cercado de amor e dedicação. Ser enfermeiro controlador de infecção é a representação desse amor pela segurança do cuidado prestado ao nosso paciente. Obrigada, Luciana, obrigada a todos. É com você. Adriele, muito obrigada pela sua colocação. Foi uma brilhante apresentação e nos faz, de fato, refletir o nosso papel enquanto enfermeiros, enquanto multiplicadores dessas atividades dentro das instituições. Muito obrigada mais uma vez. Agora vamos junto, né, para Marabá. Como já é do conhecimento, né, o nome da nossa Semana da Enfermagem, história de luta e superação, né, estratégias da pandemia de norte a sul. Vamos para Marabá, para a apresentação de mais um tema voltado ao controle de infecção hospitalar, com a Paula Dorigueto, que vai falar sobre controle de infecção em tempos de Covid-19, apresentando um case de sucesso em relação às atividades desempenhadas na instituição. Boa tarde, queria agradecer, né, pelo convite. Nós iremos dar início. Bom, vou começar me apresentando. Eu me chamo Paula, eu sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. A gente vai mostrar um pouquinho das nossas ações implementadas aqui no hospital para reduzir as infecções nas UTIs e como que a gente fez para disseminar nos novos leitos que nós abrimos para o atendimento a paciente COVID. Então, fazendo a breve introdução, eu trabalho no Hospital Regional do Sudeste do Pará. Ele foi inaugurado em 2006, desde então é gerenciado pela ProSaúde. Atualmente nós contamos com 107 leitos leitos, né? Sendo que 40 leitos é de UTI adulto, COVID, e ao todo somamos com 60 leitos de UTI adulto, mais 9 leitos de UTI pediátrico e 9 UTIs neonatal. Então, por que eu trouxe isso? Porque mudou o cenário, né? Então, anteriormente nós tínhamos 20 leitos de UTI adulto, hoje nós contamos com 60 leitos de UTI adulto. Então, aumentando leitos de terapia intensiva, aumenta a taxa de utilização dos dispositivos, né? Ventilação mecânica, catéter venoso central, sonda vesical de demora, e com isso, o controle de infecção, ele ganha um certo destaque diante da pandemia. Então, quais são as competências do Serviço de Controle de Infecção dentro do hospital, né? Então, a gente trabalha com Triple N, que é o triplo objetivo, onde é centralizado no paciente, nosso topo é o paciente, e nós trabalhamos com 3 subvertentes, que é melhorar a saúde da população. Como que a gente faz isso, né? Prevenindo as infecções, aumentando a adesão e higienização das mãos, uso racional de antimicrobianos, adotando medidas preventivas. Além disso, nós melhoramos a experiência do paciente. Atualmente, a nossa adesão de satisfação é de 98,38%, foi um dado fornecido pelo SAU. E nós trabalhamos também, com tudo isso, a redução dos custos, né? Que são custos indiretos e diretos. Então, o que a gente contabilizou nesse valor que eu passei para vocês, de R$ 5.569.686,19. Em 3 anos, nós reduzimos isso. Com base em quê, né? Esse é um cálculo que o Albert Einstein forneceu para a gente. Então, nesses 3 anos, nós prevenimos 156 infecções e salvamos 60 vidas. Então, o que é contado aqui? Hora de enfermagem, hora médica, redução no tempo de internação do paciente, redução no tempo de tratamento com antimicrobianos, materiais, insumos, enfim. Então, essa foi a conta que a gente fez. Então, como que a gente faz, né? Então, o que a gente fez nesses últimos anos para que a gente conseguisse esses resultados? Então, a gente trabalha com a ferramenta de segurança do paciente,
que é o PDSA. Então, a gente vai resolver algumas perguntas que surgem no decorrer, né? Que o que pretendemos atingir, como saberemos se uma mudança é realmente uma melhoria e quais as mudanças que podemos fazer para que possa resultar em melhoria. Lembrando que nem toda mudança é uma melhoria. Então, para isso, a gente precisa mensurar através de indicadores para a gente ver se alguma ação que foi feita surtiu resultado ou não. Então, nessas 4 do PDSA, que é o primeiro passo, é o planejar. Então, a gente vai ver em quanto tempo que eu quero alcançar esse objetivo, quais são os nossos objetivos quanto ao controle de infecção, quais os métodos que nós vamos utilizar, qual que é o nosso problema, o nosso macro problema. Então, a gente planeja, identificando os problemas e preparando as soluções para esse problema, né? A segunda fase é o fazer, executar, onde a gente vai capacitar toda a equipe. É extremamente importante que a gente traga a equipe assistencial, envolva a equipe assistencial nesse planejamento, nessa execução, né? Porque eles precisam se sentir parte do processo. Então, a gente capacita para que a gente consiga implementar o planejado. O terceiro passo é estudar, que é quando a gente verifica se os resultados surtiram algum efeito, né, e identifica as possíveis falhas, porque nem sempre o que a gente pensa que é uma grande ideia, na hora da prática, é uma grande ideia. Então, às vezes, a gente precisa mudar, modificar, adaptar, até chegar à realidade da instituição. Então, não adianta a gente pegar algo pronto, modelado do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, sendo que a nossa realidade é outra, então a gente precisa adaptar para chegar ao modelo que a gente utiliza. Por último, que é o agir, que é aprimorar as correções necessárias. Então, a gente define os novos planos de acordo com as falhas que a gente identificou. Então, é basicamente isso: planejar, fazer, que é executar, estudar e agir. Então, aqui eu trouxe alguns dos indicadores que a gente tem, que a gente mensura, que é a densidade de infecção relacionada à assistência à saúde. Lembrando que a média nacional é cerca de 14%, a nossa média em 2020 fechou em 4,06%, então é menos do que 1/3 da média nacional. E aí a gente precisa ver alguns outros indicadores para chegar nesse geral, né? Então, aqui, se vocês olharem do lado esquerdo, no histórico, a gente tem uma tendência positiva, onde a gente reduziu ao longo dos anos, e do lado direito, em 2020, a gente reduziu ainda mais, comparado aos anos anteriores. Então, aqui são alguns indicadores de resultado, onde tem o indicador gráfico de incidência de infecção primária de corrente sanguínea, o gráfico de incidência de infecção do trato urinário e a densidade de incidência de PAV. Esses indicadores, ele tem a média anterior e a média atual, né? Então, a cada 6 meses é considerado uma melhoria quando a gente tem 6 meses de resultado inferior à média anterior. Então, por exemplo, aqui no primeiro gráfico, nós tivemos 2 melhorias, né? Então, a primeira melhoria foi passando de 8,1, que era a nossa antiga realidade, para 5,1. A nossa segunda melhoria foi no ano de 2019 até o ano de 2020, onde a gente baixou um resultado de 8,1 para 0,2. Então, nós reduzimos em 97,54% da densidade de infecção primária de corrente sanguínea. O segundo foi infecção do trato urinário, que nós conseguimos reduzir já no mês anterior, no ano de 2020, onde nós reduzimos 75% da densidade. PAV, que é uma infecção extremamente difícil, né, de multiprofissional, onde envolve a equipe médica, odontológica, fisioterapia, equipe de enfermagem. Então, é um agravo mais difícil de se controlar, especialmente agora com a Covid-19. Então, nós conseguimos reduzir a nossa média, foi de 20,3 para 9,1, então nós reduzimos 55,18%. Para não ficar muito longa a apresentação, a gente resolveu focar na incidência que a gente tinha maior, né, teve o maior resultado, que foi a infecção primária de corrente sanguínea, que a gente reduziu 97,54. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente fez, né? Então, se vocês olharem as duas novas medianas que a gente fez, lembrando que o indicador sempre puxa outros indicadores, a gente consegue conciliar vários indicadores. Então, por exemplo, junto com a redução de infecção, nós tivemos redução na taxa de utilização de catéter venoso central, que é um fator de risco contribuinte para essas infecções. Além disso, a gente aumentou a adesão ao bando de manutenção do catéter, que isso tudo a gente conseguiu graças ao empenho da equipe assistencial.
Então, o que a gente fez, né, na primeira redução, na primeira melhoria, o que nós tivemos? Nós protegemos o curativo durante o banho, então isso faz com que dê uma vida útil maior ao curativo. Protegemos, foi uma ideia de uma técnica de enfermagem, onde ela sugeriu que a gente protegesse para que durasse mais tempo, para não molhar o curativo, para não ficar descolando, para não ter maior sujidade. Então, hoje isso é implementado, todo banho é protegido, o acesso central com um plástico mesmo, que é uma medida simples e barata. Realização do banho a 30 e 45 graus, que além de prevenir PAV, também faz com que não molhe o curativo. A gente definiu os critérios junto com o corpo clínico da inserção do catéter e manutenção do catéter, e implementamos um checklist de inserção de manutenção do catéter venoso central, onde precisa ter alguém intervindo no momento que o profissional médico está passando o catéter central, para justamente evitar com que erros aconteçam. Na segunda redução da mediana, nós tivemos a incorporação da visita multiprofissional, que hoje é bem solidificada. A equipe de enfermagem tem uma voz bem atuante, né? Então a gente consegue, não só a equipe mesmo, quanto o controle de infecção, ser escutado, né? Então a gente sugere que seja retirado o catéter central, caso o paciente não tenha indicação. A gente sugere que seja retirado sonda vesical, faça redução de sedação. Então, isso também contribui para diminuir os fatores de riscos que são os dispositivos. Nós fizemos a aquisição do suave bialcoólico, né, para a realização do Scrub the Hub, que é a desinfecção do conector, e utilizamos de lembretes para que a equipe não se esquecesse de realizar. Então, a gente colou em algumas bombas de infusão um adesivinho onde tem 20 mais 10 é igual a 0, que significa 20 segundos higienizando as mãos, mais 10 segundos realizando a desinfecção do conector, é igual a 0 infecções. Então, fica mais fácil para que eles lembrem de fazer esses dois momentos. A utilização do filme estéreo transparente, né, para poder proteger em qualquer que seja o catéter venoso central. E aí eu vou mostrar para vocês as rampas de PDSAs, né, que, como eu falei, nem sempre uma ideia ela vai ser bem vista ou bem aceita de primeira, às vezes é necessário fazer algumas adaptações. Então, o primeiro ciclo de PDSA que nós fizemos foi ilustrar as indicações de permanência em acrílico na unidade, onde as pessoas viam quais eram as indicações, porque anteriormente a gente via que a equipe tinha uma fragilidade em entender se aquele paciente tinha real indicação ou não de ter o catéter central. E a gente aprendeu que a equipe não consultava no momento da visita, porque ficava um pouco distante daquela conversa. Então, no segundo ciclo, a gente incorporou essas ilustrações com as indicações na prancheta do enfermeiro plantonista, onde ficava de fácil acesso e ele conseguia questionar a utilização do catéter, mesmo sem a presença do SCIH, né? Que finais de semana ou feriado a gente não está aqui e a gente precisava suprir esses gaps. No terceiro ciclo, nós utilizamos um lembrete durante a visita multiprofissional para questionar a presença do catéter, tá? Então, o que a gente aprendeu? Que ampliar esse teste e adequar o material para que fosse higienizável, para não precisar ficar trocando a cada 7 dias ou quando rasgasse o material. Então, a gente adequou essa imagem com a logomarca da instituição, emplastificamos e ficou de fácil acesso na hora da visita multiprofissional, ou até mesmo para registrar em prontuário qualquer indicação de permanência do paciente em estar com aquele catéter central. Esse foi o infográfico que nós fizemos, né, que tem as indicações de catéter. Então, ficou uma forma mais didática para que a equipe toda conseguisse enxergar e ter apropriação disso. Outra rampa de PDSA, eu lembrei muito da fala da outra colega, né, que a gente também fez algo similar. Então, o objetivo da rampa foi aumentar a adesão de higienização das mãos. Então, primeiro ciclo, a gente repassava a taxa de adesão para todos os gestores, mas era de forma global e nem sempre essas informações chegavam até a ponta como deveria chegar. Então, segundo ciclo, em reuniões mensais, os gestores assistenciais repassavam à equipe assistencial a adesão mensal. Então, esse ficou um trabalho de formiguinha, onde a gente dividiu a responsabilidade para os gestores, né, para os outros gestores. No terceiro ciclo, o SCIH passou os dados de forma mais estratificada, tanto por setor quanto por categoria profissional, então técnico, enfermeiro, médico, técnico de laboratório, e aí a gente sentiu a necessidade de mostrar de forma mais ilustrativa para a equipe. Então, no quarto ciclo, nós fizemos um infográfico, onde tem um termômetro de higienização das mãos, que tem por objetivo trabalhar com a transparência dos resultados e
formar, né, fomentar uma competição mais saudável entre os setores. Esse é o nosso infográfico, né, do último mês de abril. Algo bem prático, assim, trazendo para a nossa realidade do nosso PDSA que a gente fez, por exemplo, há 2 meses a meta da sede é 95%, né? Então, a gente identificou que em 6 meses nós queremos atingir essa meta. E desde então, a gente tem trabalhado com educação continuada, com intervenções no ato dos 5 momentos, mostrando para a equipe como que eles estão. Então, a gente também entrega uma parcial a cada 15 dias para eles poderem se enxergar e ver como eles conseguem melhorar, quais são as fragilidades maiores deles, e eles comemoram isso, né? A UTI pediátrica, por exemplo, é o 3º mês que eles ficam consecutivos, que eles ficam no top 1, no primeiro lugar aí de higienização. E eles fazem comemoração com isso, né? Trazem bolo, balão. Então, é uma forma de incentivar, mostrar para os outros setores que é possível. E a gente sempre elenca outros indicadores. Por exemplo, a higienização das mãos aumentou, junto com isso, a taxa de adesão ao bundle melhorou, junto com isso, reduzimos as infecções, reduzimos as letalidades. Então, a gente sempre tenta atrelar esses indicadores para que a equipe entenda a importância da higienização das mãos, que não é só um ato, né? Isso salva vidas. Então, além disso, nós capacitamos a equipe e comemoramos os pequenos resultados. Então, tá aí dois treinamentos que nós realizamos, capacitações com o jogo dos 7 erros, jogo Iras Não, que são formas mais didáticas para que a equipe pegue isso de forma mais fácil. Além disso, a gente comemorou, né, a redução de infecção do trato urinário junto com a equipe, mostrando formas de reduzir as infecções junto com a sustentabilidade do hospital. E aí é um pouco da nossa realidade atual, com 40 leitos de UTI Covid, né? E lembrando que a equipe assistencial é a equipe da ponta que faz esses resultados acontecerem. A gente é só um mediador disso tudo. E é isso. Paula, muito obrigada pela sua contribuição. E o que nós podemos tirar de tudo que vocês vêm apresentando, que o envolvimento da equipe multidisciplinar, o envolvimento da equipe da linha de base, que quem executa tudo aquilo que nós planejamos é essencial, né? De nada adianta ter todo o envolvimento, traçar as metas, traçarmos os objetivos de onde nós queremos chegar, se a equipe que está lá na linha operacional executando não conhecer e não fazer parte destes resultados, né? Parabéns por tudo que você apresentou, e principalmente por mostrar que são eles que estão buscando e trabalhando com esses resultados. Muito obrigada pela sua participação. E além disso, eles sugerem ideias de mudanças, né? Então, isso é importante, é que a gente chega em um nível, né, onde não é os gestores que dão ideias de mudança, é a equipe assistencial, porque eles sabem a dificuldade que eles estão passando, então eles sabem como sugerir ideias de mudanças, né, e melhorias em si. Com certeza. E dentro de todos os desafios, né, como você colocou, nos faz remeter, né, ao passado da nossa Florence, né, onde ela teve esse desafio árduo, executando no dia a dia, ter essa separação, e hoje, em tempos de pandemia, nós ainda temos um pouquinho mais, vamos dizer, de conforto, por ter passado o anterior algumas práticas de sucesso e nos prestigiou e nos proporcionou esses momentos de enfrentamento com mais conhecimento. Lá atrás era treinamento, era testes, que hoje nos dá, né, essa facilidade. Parabéns. E eu havia até feito uma anotação assim, né, que todos os controladores de infecções não venham se frustrar com um trabalho não bem sucedido, porque ele é uma construção. E cada vez que você ia mostrando a rampa de acesso, tudo aquilo que vocês foram fazendo, e depois mostrou aquele gráfico, né, o infográfico de cada setor, que começa lá desde o vermelhinho até o verde, mostra que é realmente um trabalho de construção, não de disputa, mas sim um trabalho em que a equipe vai crescendo e atuando junto. Muito obrigada. Nada, obrigada a você. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o desafio dentro do Hospital Oncológico. Vamos ouvir o enfermeiro Ítalo Pimentel, e ele vai falar todos os desafios enfrentados no Hospital Oncológico, onde nós já temos todo, né, o desempenho, todo aquele desafio, vamos dizer assim, de cuidar das crianças e dos adolescentes e alguns jovens que vocês têm dentro do programa, e de
Anderson, encontrar ainda, né, a pandemia. Então, seja muito bem-vindo, Ítalo, está com você a nossa palestra. Ok, Luciane, muito obrigado, agradeço as palavras, e é basicamente isso mesmo, né? Foram novos desafios que a gente teve que enfrentar. A gente já tem o desafio de cuidar dos nossos pacientes, né? Um perfil oncológico. Nós somos de uma unidade específica que atende pacientes infanto-juvenil na cidade de Belém, né? O Hospital Oncológico Infantil. Então, eu agradeço o convite pela PRO e vamos falar um pouquinho desses desafios que não foram tão diferentes assim de muitos hospitais, mas que talvez alguns mais, outros menos, né? Mas de que certa forma foram desafios. Ok, tá? Mas que não foi muito diferente de alguns outros hospitais, alguns mais, outros menos, e o hospital também teve... Só um instantinho. Tá? Então, a gente vai... Eu me chamo Ítalo, tá? Sou o coordenador de enfermagem da UTI do Hospital Oncológico Infantil, sou especialista em terapia intensiva, e a gente vai discutir um pouquinho aqui dos desafios. Quando a gente fala desafios, né, a gente crê que desde quando se falava já em epidemia lá na China, o hospital já vinha se preparando de alguma forma para conseguir manter o nosso perfil de atendimento. Então, qual foi a nossa primeira preocupação inicialmente ali? Foi mapear e gerenciar os riscos institucionais frente à pandemia. Então, a nossa preocupação era, o nosso caso novo, como que a gente vai fazer para que ele tenha acesso, para que não tenha interrupção desse paciente aqui? E o nosso paciente que já está fazendo tratamento oncológico, como que a gente vai cuidar desse paciente de forma a não disseminar o vírus quando nós tivermos o nosso primeiro caso? E quando os nossos colaboradores começarem a afastar? Então, quando a gente via na mídia, né, ainda quando se falava em epidemia lá na China, de colaboradores, de profissionais que estavam se afastando, estavam adoecendo muito rapidamente, então foi uma estratégia utilizada pelo hospital também em verificar, né, o que nós iríamos fazer quando esses colaboradores começassem realmente a se afastar. Paralelo a isso também, né, o controle emocional desses colaboradores, visto que cada vez que ficava mais próximo, né, a OMS já classificou ali como pandemia, então cada vez que ficava mais próximo de chegar ao nosso primeiro caso, porque já sabíamos que ia chegar o primeiro caso, a gente precisou fazer o controle de algumas emoções, né, o medo, a angústia, a ansiedade, sabíamos que isso ia ser muito comum. Então, como que a gente ia trabalhar isso, né? De onde a gente ia buscar a força para esses colaboradores tratarem de forma certa o paciente quando ele chegar? Então, dentro do hospital, existe um projeto, que é o projeto Trevo de 4 Folhas, que é um projeto do nosso Cuidados Paliativos, e que a gente fez uma extensão para dentro das unidades, trabalhando com os nossos colaboradores, fazendo reuniões, ouvindo esses colaboradores, sabendo qual eram as dificuldades, qual eram os verdadeiros medos, qual era essa angústia, o que a gente poderia trabalhar de estratégia para que, quando chegasse o nosso primeiro paciente, ele conseguisse realizar isso de uma forma bem madura, tá? Então, paralelo a isso, também a gente já vinha trabalhar na questão estrutural, como eu disse inicialmente, né? Somos um hospital com um perfil oncológico, com uma capacidade de 10 leitos de UTI, exclusivo para oncopediatria, 79 leitos clínicos, 4 salas cirúrgicas, 5 consultórios ambulatoriais, unidade de atendimento à intercorrência e a nossa quimioterapia. Então, essa é a nossa estrutura. Então, como que a gente ia adequar toda essa estrutura para receber um paciente diagnosticado com COVID ou caso suspeito? Então, precisamos fazer a gestão desse vírus. Como foi falado anteriormente, lá em fevereiro, meados de fevereiro, nós já tínhamos um surto de sarampo. Já era recorrente a vivências anteriores de varicela dentro do hospital. Então, o hospital já tinha estratégias montadas. No início do ano, a gente já tinha montado algumas outras estratégias, reforçando algumas estratégias, pensando já
no paciente que viria acometido pela Covid-19. Então, meados de abril ali, recebemos o nosso primeiro paciente. Então, como que a gente fez a gestão de tudo isso, né? Como que a gente estruturou o hospital, como que a gente preparou a equipe, de que forma fizemos isso para garantir o sucesso do atendimento e manter o nosso perfil de atendimento. No mês de março, a gente criou o nosso comitê de contingência assistencial. O que era esse comitê? Era uma reunião formada por membros da diretoria, onde diariamente a gente discutia as estratégias e os planejamentos que iríamos realizar ao longo de cada cenário. Então, o cenário ele mudava a cada instante. Ainda estávamos diante de uma doença desconhecida, ainda pouco, né, esclarecimento sobre ela, então a gente fazia reuniões diárias para a gente montar estratégias para que a gente levasse isso para o operacional e a gente conseguisse manter realmente a nossa linha de atendimento. O que inicialmente nós pensamos? Na questão estrutural. A estrutura física, ela é adequada para receber esses pacientes? Como que eu vou separar o paciente viral do paciente não viral? E a estrutura de pessoas, quando os meus colaboradores começarem a afastar, o que nós vamos fazer? E a logística? Sabendo que a pandemia ia chegar, a maioria dos hospitais iam aumentar o seu consumo de materiais, medicamentos, né, uso de EPIs. Então, como que a gente estruturou tudo isso para receber esse paciente? Além disso, a questão dos processos, né? A gente ia receber um paciente diferente, então a gente precisou criar fluxos para atender esse paciente, planos de contingência, a gente precisou retreinar a equipe para alguns processos, garantir a comunicação dentro do plano terapêutico desse paciente, pensando ali nas recomendações que a própria OMS nos diz, e a continuidade dos nossos projetos sociais. Isso é muito forte dentro do hospital. Então, pensando na questão estrutural, foram essas as vertentes ali que a gente discutia diariamente nessas reuniões dentro do comitê. E aí, inicialmente, pensando ali quando esse paciente chega no hospital, né? Primeira entrada dele, o primeiro acesso dele ia ser a recepção, então a gente estruturou para que esse paciente passasse por uma triagem. Então, ele recebia o atendimento, se ele apresentasse 2 ou mais sintomas relacionados a doenças virais, ele era direcionado para uma área específica. Caso não, ele iria para uma unidade que atendia os pacientes normalmente. Então, nós dividimos essas duas áreas para que o paciente pudesse ter um atendimento adequado de acordo com a triagem que foi realizada ali. O acesso a essas áreas era restrito a alguns profissionais. Nós nos preocupamos também em manter a maior acessibilidade de informação para os profissionais, para as pessoas que estavam chegando. Então, com relação à paramentação, uso dos EPIs, colocação desses EPIs, então nós nos preocupamos desde a entrada até a nossa diretoria. Então, quando esse paciente passava pela triagem, se ele apresentasse 1 ou 2 ou mais sintomas relacionados ao vírus, ele era encaminhado para essa UAI Combate a Vírus, foi assim que nós a batizamos. Então, era uma área restrita aos profissionais, esses profissionais foram treinados para atuar nessa área, eles foram escolhidos pela diretoria, junto com as coordenações, para atuarem dentro dessas áreas. Então, era um setor restrito, somente os pacientes realmente com sintomas iriam ser direcionados. Se esse paciente precisasse, de repente, de uma terapia intensiva, seja ele internado ou na UAI, ele era direcionado para a nossa terapia intensiva. Logo no início eu falei que nós tínhamos 10 leitos exclusivos para UTI. Então, a gente precisou criar 5 leitos especificamente para atender esses pacientes. Não havia possibilidade de mantermos na mesma unidade, né, onde a gente tem a nossa UTI, porque só temos um leito de isolamento. Então, a gente precisava criar uma área específica para esses pacientes. Já tínhamos o espaço, então a gente só realmente adequou o espaço conforme o que a RDC pede. Então, criamos uma sala de prescrição, criamos uma sala de preparo de medicações, a entrada era restrita aos colaboradores da UTI, os leitos, eles seguiam as normas da RDC, né, com rede de gás, rede elétrica, sistema de ventilação. A gente se preocupou também em manter esse ambiente o mais protegido possível. O profissional, ele entrava, recebia o EPI, mas esta área, ela também era muito protegida. A gente implantou dentro do sistema de ar o nosso filtro EPA. Então, a gente conseguiu garantir o controle dentro do setor
e a prevenção da circulação, no caso das doenças aerossóis. Dentro da quimioterapia, aqui são alguns pontos que melhoraram lá, que modificaram, dentre vários. O mapeamento dos usuários em tratamento com o objetivo de diminuir a circulação. Então, aqueles usuários que tinham condição de mudar a sua prescrição de quimioterapia endovenosa para via oral, a equipe de oncologia fazia essa triagem e mudava a prescrição. Então, esse paciente recebia as medicações na farmácia, eles levavam para casa e faziam dose supervisionada pelo acompanhante, que era bem orientado em relação a isso. Outro esquema também foi o rodízio dos pacientes que não tinham condição de mudar a prescrição e precisavam fazer quimioterapia endovenoso. Então, fazia-se o esquema de rodízio, né? Um dia vinha uma leva, outro dia vinha outra. Isso deu tão certo que a gente mantém até hoje. Então, para diminuir realmente a circulação desse paciente, visto que são pacientes, às vezes, neutropênicos, né, com células de defesas baixas, então são mais suscetíveis realmente a qualquer quadro de infecção. Além disso, a telemedicina, né, aqueles usuários que não tinham condição de vir até a unidade, ou quando tínhamos médicos da quimioterapia afastado, eles recebiam essa avaliação via telemedicina. E fazia-se todo o processo até a prescrição desse paciente. Dentro da estrutura de pessoas, a gente fez contratação de 27 colaboradores novos, dentre esses 6 para compor a equipe lá da UAI Combate a Vírus e 21 para eventuais substituições, né? Colaboradores que foram afastados, colaboradores que foram confirmados, enfim. Então, foram 27 contratações, tivemos 582 casos suspeitos, desses 33% foram colaboradores confirmados. Então, mesmo com todos os cuidados que o hospital tomou desde o início da pandemia, fazendo o afastamento dos colaboradores, ainda tivemos um boom ali no mês de abril e no mês de março. Então, foram 27 contratações, conseguimos garantir o sucesso na assistência, conforme o perfil do nosso paciente. Dentro da estrutura de logística, a gente pensou também em garantir os insumos e materiais, né? A gente sabia que quando a pandemia viesse, estourasse realmente na nossa cidade, a maioria dos hospitais iriam aumentar o consumo dos seus insumos e materiais dentro das suas unidades. Então, lá em janeiro, ainda já estávamos planejando isso e conseguimos realmente aí manter um quantitativo adequado, já que a gente não sabia qual seria a nossa taxa de internação, mas a gente pensou sempre em manter um quantitativo acima do normal para que a gente pudesse realmente atender, pensando num problema, né, de compra no mercado. Além disso, lá, como eu falei, a instalação do filtro EPA na rede de A da unidade da UTI de combate a vírus. Além disso, para manter maior ainda a segurança, a gente fez a compra dos filtros EPAs para o sistema ventilatório, né, para a válvula exalatória. Além disso, também, o sistema de aspiração, sistema fechado, né, o traquecare, os espaçadores respiratórios, para os pacientes que precisavam fazer nebulização ali em algum momento, além da quantidade de materiais respiratórios, né, sistema de circuitos, máscara não reinalantes, borracha. Também foi disponibilizado para a gente 8 cápsulas Vanessa, né, a gente batizou assim, para um plano de contingência, em algum momento, se precisasse, a gente tinha dentro do nosso plano de contingência bem desenhado o fluxo de uso, mas não precisamos, porque a gente teve um grande quantitativo de insumo que supriu realmente o nosso atendimento. A estrutura de processos, né, os treinamentos das equipes de combate a vírus, então, elas já vinham recebendo treinamento anualmente, né, dentro do nosso pátio, mas a gente reforçou algumas práticas, né, principalmente a prática de paramentação, desparamentação, os cuidados com o uso dos EPIs, né, o momento que eu vou tirar o EPI, qual é a sequência. Então, a gente reforçou treinamentos que a gente faz anualmente dentro do nosso pátio. Além disso, ajuste de alguns fluxos, né, eu coloquei aqui um dos fluxos que a gente considera mais adequado para a nossa unidade, que é a visita multiprofissional. Pensando no plano terapêutico desse paciente, a gente, dentro ali do cenário que fosse propício realmente para a gente garantir a segurança de todos, a gente fazia. Então, garantindo realmente a continuidade da assistência desse paciente e também a participação do acompanhante, né, do familiar, para que ele entendesse realmente o que naquele momento se discutia sobre o plano do seu ente querido. E, por fim, as estruturas de processo também, né, a criação dos planos de contingência. A gente tinha algumas áreas
que especificamente não tinham acesso às unidades virais. Então, a gente pensou como que a farmácia vai ter acesso a essas unidades, como que a medicação vai chegar a essa unidade viral, como que a refeição vai chegar até a unidade viral, já que essas áreas não têm acesso. Então, nós criamos dentro do nosso plano de contingência todo o fluxo, toda a estratégia para que a gente conseguisse atender de uma maneira eficaz esse paciente que estava dentro dessas unidades. Além disso, os nossos projetos, né, o hospital tem isso como uma bandeira muito forte. Projeto Conectar, onde a gente colocou rede Wi-Fi em toda a unidade. Já no início do ano, a gente já tomou algumas medidas relacionadas a permanências de pessoa dentro do hospital. Então, a gente suspendeu as visitas, né, diminuiu realmente o fluxo de acompanhantes para que a gente pudesse realmente prevenir esses pacientes. A Central Oncológica Infantil, né, o canal de comunicação com os familiares e colaboradores. Então, aqueles colaboradores que estavam afastados, a gente mantinha a comunicação para saber como que eles estavam, o que eles precisavam. Então, foi muito bom isso. Além disso, a distribuição de refeições com mensagens personalizadas, né, visto que somos um hospital pediátrico, então as mensagens iam para as crianças, ali com fotinhas de super-heróis. A gente fazia isso também para os nossos colaboradores que ficavam dentro das unidades virais, era uma forma lúdica ali de abraçá-los de uma forma distante. E as nossas campanhas de doação de sangue, isso é um projeto muito forte dentro do hospital, visto que os nossos pacientes, integralmente, eles precisam, né, receber transfusões. Então, nós precisávamos captar doadores, precisávamos manter, né, o nosso número de captadores para que a gente pudesse atender as demandas de hemoderivados dentro da unidade. Então, isso é muito forte, a gente, seguindo as recomendações, lógico, do que a OMS diz, conseguimos ali manter esse projeto de pé, essa campanha de pé. Certo? Então, finalizo assim a minha apresentação, desde já agradeço, peço desculpa pelos problemas técnicos do início, tá? Mas é isso, desafios que todos enfrentamos, todos os hospitais, acredito que hoje estamos mais maduros, né? Temos mais informação, no início foi muito difícil, a gente trabalhava no escuro realmente, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, e hoje as estratégias já são diferentes, né? A equipe está mais coesa, a equipe está mais simplificada, a gente consegue se entender e a gente consegue ter resultados bem favoráveis realmente. Então, agradeço o convite e passo a palavra para você, Luciane. Ok, Ítalo, muito obrigada pela sua participação, pela brilhante apresentação de tudo que foi, né, nos repassado e principalmente nos dado a oportunidade de conhecer esse universo infantil oncológico, né? Particularmente, eu conheço o trabalho de vocês dentro da rede, né, dentro do Estado e da ProSaúde, mas ouvir os trabalhos e demonstrar o que vocês têm feito a cada dia, né, nos faz ficar felizes, que no meio de tanta adversidade ainda assim conseguem colocar o lúdico, conseguem envolver as pessoas e principalmente o paciente, que hoje a nossa tendência é essa, envolver os familiares no cuidado, né? O cuidado centrado no paciente vai muito mais do que você dizer, olha, meu nome é Luciane, eu sou enfermeira, eu vou administrar tal medicamento, ou qual é o seu nome, Ítalo, né? Pedindo a você o seu nome, as referências, e o cuidado é isso, eles participarem. Então, parabéns por todo o empenho, por tudo que vocês dedicaram. Diante de tudo que nós passamos, né, ao longo da semana, agradecemos ao Dr. Fernando e à Sandra que nos auxiliaram a executar esta semana, né, e a semana passada, com temas tão brilhantes diante da assistência, onde nós iniciamos com a parte da hemodiálise, apresentando como foi feito todo o processo de administração e cuidado desses pacientes para o recebimento, quando eles viessem a precisar da hemodiálise, depois o tratamento realizado, a assistência, né, do binômio mãe e filho, que foi dado às práticas, né, que foram realizadas para a segurança desses pacientes. Seguimos com a parte da ventilação e fisioterapia respiratória, que foi a principal prática executada por todos nós, né, dentro dos hospitais, e hoje tão importante o controle de infecção hospitalar. E na quarta-feira, no dia 19, nós queremos convidar todos vocês que estão nos assistindo e todos os profissionais envolvidos na assistência, que vai ser um dia dedicado a vocês, onde nós vamos falar sobre a saúde mental e o cuidado com as equipes profissionais, o qual nós estávamos, né, totalmente frágeis e expostos a essa doença, a enfrentar essa pandemia, e éramos os cuidadores.
Então, convido todos vocês a estarem participando na quarta-feira, no mesmo horário, através do mesmo link, às 15 horas. E declaramos encerrado o dia de hoje. Obrigada a todos aqueles que participaram, Adriele, Paula, Ítalo. Vocês foram brilhantes nas colocações e estamos à disposição, né, de trocar as figurinhas aí ao longo dos meses, anos, o que for necessário. Muito obrigada a todos.